Bom, gente, estamos aqui começando esse podcast tão especial, DNA Cast. Nosso anseio é comunicar o Evangelho de Jesus ao máximo e hoje nós estamos muito bem servidos da companhia excepcional do nosso querido Bispo Júlio Vertulo, a quem eu tenho a grata satisfação de chamar de amigo. Uma das vozes inspiradoras deste tempo, uma pessoa que é um exímio conhecedor das Escrituras, consegue fazer uma aplicação pessoal, cirúrgica da Palavra de Deus. Ele é o pastor bispo da Igreja Cristã Mundial e fundador do Instituto Siloé de formação de líderes, pregadores, e tem me inspirado muito. Aleluia, autor de diversos livros também. Eu tô com alguns deles aqui, O Maior Amor do Mundo, que eu soube agora que tem uma versão ampliada e tem coisa nova também que vai vir. Daqui a pouco aparece aqui. E ele também me presenteou, me prestigiou fazendo o prefácio do meu livro Milagres Criativos, e eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de ter as tuas palavras aqui. Na verdade, quando eu li o seu prefácio, eu me apequenei, eu falei, eu devia ter pedido para ele escrever o livro e eu falava qualquer coisa. Que ele resumiu tudo. Mas muito obrigado, Bispo querido, por estar aqui conosco, viu? Uma honra mesmo. Uma alegria nossa, depois de uma apresentação tão generosa e amistosa dessa. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater esse papo aqui e transbordar. Vamos transbordar. Esse é o nosso chamado. Amém. Então, hoje nós temos um tema aqui muito especial. Eu acho que ele é de suma importância, muito pertinente, para que a igreja, não só a igreja, mas a própria sociedade possa dar as respostas que o mundo pede nos dias de hoje. Nós falávamos há pouco ali nos bastidores a respeito de não sermos só performistas, né? Pessoas que abrem um salão e que fazem um culto. E eu creio que uma boa liderança, né? Desenvolver uma liderança sadia, excepcional, tem tudo a ver com essa consistência que faz com que as coisas funcionem. Então nós pretendemos falar hoje sobre liderança e eu gostaria de partir com uma pergunta aqui para o Bispo. Quais os estilos de liderança que nós podemos identificar hoje? O que o senhor percebe, Bispo, a respeito do comportamento dos líderes? Nós falávamos há pouco de uma geração de líderes aí que entrou em caducidade, que acabou envelhecendo e não conseguiu fazer uma sucessão, né? Esse é um estilo, é um tipo de líder que a gente viu muito na igreja. Okay. Mas quais são os outros que você identifica? A gente viveu um tempo de transição histórica, né? Acho que a pandemia, ela encerra-se um mundo definitivamente e começa outro. Então, assim, eu fui educado em um mundo que não existe mais. Sim. Eu fui formado pastor no mundo que não existe mais. Esse mundo vinha morrendo e acho que a pandemia, ela cria um fato histórico que demarca o mundo digital, de fato, toma toda a forma daqui para frente e a gente precisa mudar um pouco. Então, os estilos de liderança também vão mudar. A natureza da liderança permanece a mesma. Liderança, eu costumo dizer, é o remédio de Deus para tempos de crise. Uau! A liderança, ela é uma resposta para um momento de crise. Sempre que houver uma crise, olhe na Bíblia, olhe na história, você vai ver, há uma crise, surge um líder. Há uma crise, surge um líder. Tudo sobe ou desce por causa da liderança. Quer fazer uma mudança? Toca na liderança, a liderança vai mudar. Então, o problema é o degrau que o líder procura para subir. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, o nosso tempo é um tempo de rever as posições de liderança. Jesus começou a instruir sobre liderança muito cedo os seus discípulos. Então, qual que é o estilo de liderança de Jesus? É um estilo de liderança servidora. Por isso ele faz a inversão, ele fala assim, olha, quem é o maior, né? Maior é o que serve. É o que serve. Então, quem serve é o maior. Então, é uma liderança que se coloca como base e não como teto. Eu coloco muito isso. Ela lidera pela inspiração. Pela inspiração e não pela imposição. Sim. Então você pode liderar por imposição e constrangimento, ou você pode liderar por instrução e inspiração. E nós vimos muito isso na igreja, né? Pensa que a maioria dos nossos líderes que foram responsáveis pela expansão da igreja no Brasil, eles se tornam líderes em um período onde o governo do Brasil é militar.
É verdade. E aqui não vai nenhuma opinião política, é só uma constatação social, sim. tá? Pra gente não perder o foco, a gente sabe que as pessoas gostam muito, já começa polemizar. A polemizar. É bom até que a polemizada até que ajuda agora. Alguns aí já começam a escrever algumas coisas e tal, porque ajuda a gente no engajamento. Mas vamos lá. A maioria dos nossos líderes, os quais nos pastorearam ou que foram as vozes influentes quando a gente estava começando e iniciando a jornada, eles foram criados em um ambiente de igrejas plantadas em um ambiente militar, em um ambiente de um mundo pós-guerra, né, os anos 50, os anos 60, ou seja, aquela estrutura do mundo militar que dominou o mundo na década de 40, ela permanece, o pragmatismo, o resultado, ou seja, tudo ali muito cadenciado, estrutura de comando, isso sai de dentro da Segunda Guerra Mundial, isso transborda para as empresas, isso transborda para as instituições e, por consequência, transborda para dentro da igreja. Então você pode ver que as igrejas que nascem ali anos 70, anos 60, elas são herdeiras de quem foi formado em um mundo hierárquico, de estruturas muito rígidas, de estruturas muito sólidas. Estas pessoas transmitem para os seus ministérios algo da natureza delas. A igreja sempre vai ser um extrato da sociedade à volta dela. É verdade. Então você olha os problemas de Corinto, eram os problemas de uma cidade... De uma cidade pagã. De uma cidade pagã, de uma cidade portuária, de uma cidade de comércio. Aí você vai para os problemas de Éfeso, são os problemas de uma cidade com as características de Éfeso. Por quê? Porque de onde sai o povo da igreja? Da cidade. Da sociedade que está à volta dela. É verdade. Então, a gente veio de um tempo de liderança impositiva, quase que militar, hierárquica, né? Suba aos cargos, vamos subindo o seu plano de carreira. É verdade. A carreira, pode observar, se você olha a carreira ministerial desenhada nas igrejas de 30, 40 anos atrás, ela é igualzinha às patentes militares. Realmente é verdade. Pode colocar, ela combina assim, ó. Incrível mesmo. Vai do soldado, cabo ao general. É verdade. E aí a gente vai do membro do obreiro ao apóstolo. Igual, por quê? Porque é a herança social que a gente recebeu. E ela é muito fraca no quesito do relacionamento. Por ser tão pragmática, estar baseada em apresentação de resultados, ela fica extremamente vulnerável nessa área. E aí, eu tava falando isso hoje com um pastor que eu tava atendendo ele pela manhã. Tava fazendo uma sessão com ele de mentoria, instruindo ele em algumas coisas. E aí a gente tava falando justamente sobre isso. O modelo de Jesus é um modelo baseado em relacionamento. Então ele é muito mais relacional do que funcional. Então, qual que é um modelo de liderança? Eu já dei aula disso numa faculdade sobre liderança transformacional. Quem tiver curiosidade, pesquisa liderança transformacional. Isso é muito legal. Isso procura Pode procurar no Google, vai encontrar liderança transformacional. Várias pessoas já escreveram. Várias pessoas já escreveram sobre isso. Sim. Vai encontrar também algo meu lá também. Legal. Liderança transformacional. Qual que é o conceito da liderança transformacional? Ela vai muito além do resultado. Então, vamos dizer assim, ó. Bispo Júlio e Bispo Rafael fizeram um projeto, vão abrir 50 igrejas. Então juntamos nós dois aqui. Sim. E nós vamos abrir 50 igrejas em 3 anos. Aqui, uma ideia. Uma liderança orientada pelo resultado simplesmente, o que importa? Que quando cumprir o prazo, nós dois tenhamos implantado 50 igrejas. Independente como. Independente de como. Agora, no modelo de liderança transformacional, ela contempla quem nós nos tornamos no processo. Olha. Então assim, ó, ok, sentamos nós dois aqui. Digo eu e você. Exatamente. Não as pessoas que nós vamos influenciar. Nós dois. Ou seja, sentamos nós dois e propusemos abrir 50 igrejas. Nesse modelo de liderança transformacional, nós vamos atingir a meta de 50 igrejas, porém, a nossa avaliação não se limita ao número de 50 igrejas. Que homem nós nos tornamos ao final da jornada? Então o senhor está querendo dizer que no percurso do cumprimento dessa meta,
nós podemos nos perverter ou nos nos aprimorar. aperfeiçoar. Então é o seguinte, a grande questão nesse modelo que a gente defende, que é um modelo de liderança transformacional, é ao alcançarmos as 50 igrejas, que é aquele projeto, né, fictício que nós criamos aqui, ao alcançarmos essas 50 igrejas, somos homens melhores ou piores? Incrível. Temos o nosso coração mais santo e piedoso ou pervertido e corrompido? A questão é que o pragmatismo entrou na igreja com muita força. Não é coisa nova, Sim. mas ele entrou com muita força. Lutero tinha uma frase para o pragmatismo que eu acho boa da gente pontuar. A ideia do pragmatismo é resultado. Sempre resultado. Lutero tinha uma frase que era mais ou menos assim. Qualquer doutrina que esteja fora das Escrituras deve ser absolutamente rejeitada, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O que ele está dizendo? Eu não sou orientado pelo resultado, eu sou orientado pelas Escrituras. Qualquer doutrina, ainda que fora das Escrituras, deve ser absolutamente rejeitada, mesmo que ela faça chover milagres todos os dias. Meu Deus. É forte, incrível. Né? Os fins não justificam de os forma meios. alguma. Então, esse modelo de liderança... Quer dizer que se eu ganhar o mundo... Perder sua alma. E a meta era ganhar o mundo. Ganhamos. Mas nos tornamos uma igreja completamente não sou mais seu pervertida. Amigo como eu era. Não nos olhamos não mais. Não conservamos não sou valores. O mesmo marido. Não consigo cultivar Perdemos. Perdi. Ganhei o mundo e perdi minha alma. Exatamente. Então, e perder a alma tem muito a ver com a minha essência, né? Exato. Com quem eu sou. Exato. Não só com a perdição eterna da alma, né? A condenação, mas também com perder aquela pessoa que eu comecei a jornada. Essência. Meu, incrível isso. Então esse processo, e aí eu gosto da educação de Jesus, né? Uma palavra grega que é peripatético, ensinava andando. Ensinava andando, peripateo, né? Caminhando, andando com as pessoas. Jesus, essa palavra é muito usada por Jesus, andava por toda parte fazendo bem, né? Caminhando, então é um sistema de ensino andando. Onde eu divido, eu caminho. Não corre. Eu não corro. Eu ando com você. Anda. Incrível, meu Deus. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a ser liberto de um mal do nosso tempo, que é a pressa. É verdade. Por causa do muito acesso à informação, a gente vai sendo... A gente é absorvido por comparação. Sim. E a comparação tenta desafiar a gente a ter pressa. Porque eu preciso, o quanto antes, alcançar aquele que está no topo. A pressa tem muito a ver com o resultado. Sim. Né? E não propriamente com o que eu sou, né? Meu Deus do céu. Olha, até aqui já foi extraordinário, né? Mas tem mais. E a gente vai tentar seguir o roteiro aqui. Então, estilos de liderança nós podemos perceber sobre essa liderança transformacional. Né? E que nós possamos ser estimulados através disso a nos manter ou quem somos ou melhor do que quando começamos, né? Como manter? Olha essa pergunta. Talvez é uma pergunta que vá encontrar identificação em muitos líderes por aí, que vai escutar esse podcast, que vai assistir. Como manter a consistência de uma boa liderança? Nós, como pastores, nós muitas vezes estabelecemos um parâmetro, convidamos as pessoas para uma visão e dia a dia você vai percebendo um descolamento daquele parâmetro. As pessoas vão voltando a fazer aquilo que faziam antes, principalmente quando acabam vindo de outros ministérios, não conseguem seguir aquela visão. O que o senhor aconselha para que a gente possa estabelecer, de repente, uma cultura em que a boa liderança se mantenha? Olha, é sempre um processo de nada novo começa sem que algo velho seja erradicado. Começar algo novo sem encerrar o velho é só tornar a vida mais pesada. É verdade. Então, primeiro desconstrói para depois construir. É claro que quando a gente está começando o ministério, o trabalho da igreja, qualquer um que aparece é bem-vindo. É bem-vindo. É um processo. Então, eu sempre digo para pastores que estão implantando a igreja que os líderes dos primeiros anos não são seus líderes.
os líderes dos primeiros anos ainda não são seus líderes. Porque os líderes dos primeiros anos são pessoas que vieram de algum lugar e de alguma parte. Na macro visão de Deus do seu reino, ele não olha a gente de maneira individualizada, ele olha a gente de maneira macro, ele diz assim, eu preciso deslocar algumas peças para dar um start ali. Sim, naquela obra. E depois dos primeiros anos, você começa então a ter os líderes que são seus de fato. Sim. Que foram gerados ali, que foram criados na visão. Então, assim, a visão precisa ser compartilhada constantemente. Constantemente. Apóstolo Paulo, não me canso de vos escrever as mesmas coisas. E para vós é segurança. Isso é segurança. Então, é repetir e repetir. Exaustivamente. Até que a cultura seja assimilada. Cultura é vivência, Sim. Cultura é viver. Então, muitas vezes, o que a gente precisa para ter essa consistência na liderança é os repetidos encontros, as repetidas. Então, por exemplo, eu terminei agora uma série de liderança minha, que eu sempre faço no mês de abril, assim, eu sempre reservo para a gente fazer alguns encontros. Basicamente, os conceitos que eu compartilho todos os anos são os mesmos. Então, alguns líderes que estão comigo há muitos anos, eles vêm para a escola de abril ouvir os mesmos conceitos de liderança. De bom grado. Claro que a gente sempre tem algo a acrescentar, mas ele já sabe. Às vezes eu vou começar a frase, ele já sabe como a frase vai terminar. Sim. Mas isso é enxertar, né? Isso é colocar para dentro das Consolidar, pessoas. Consolidar. Repetir. Então, a boa liderança vai se manter nesse princípio. E o que a gente tem sempre que ter é um retorno ao início. Sim. A visão evolui, a visão se aperfeiçoa, mas ela não muda. É verdade. Então, a visão, ela evolui, ela aperfeiçoa, mas ela não muda. Por isso que é importante que a visão seja escrita. Esteja clara aos olhos. Como Deus disse para Abacuque, escreve a visão. Escreve de maneira que aquele que passa correndo possa vê-la. Então ela tem que ser comunicada com clareza, com coerência e com entusiasmo. A nossa visão aqui na DNA é comunicar o evangelho de Jesus ao máximo. Isso de certa forma norteia todas as nossas ações ministeriais. E como é em uma frase, a pessoa não tem como esquecer. Exatamente. É fácil, é uma respiração. O que essa igreja se propõe a fazer? Tudo que ela faz gira em torno de comunicar o evangelho de Jesus ao máximo. E quando você tem isso bem escrito e delineado, o que acontece? Fica fácil de fazer escolhas. Verdade. Combina com a visão? Beleza. Sigo. Segue. Não combina com a visão, não é pra mim. Então, dizer não é uma maneira excelente de manter o foco. Agora, para dizer não, eu preciso saber do que de fato eu acredito e o que eu quero. Não do quê. Não por não quê. Para quê. É. Então, se está combinando com a minha visão, sim. Se não combina, já é não de cara. Isso encurta caminhos, isso diminui conversas, Sim. isso tira dúvidas da alma. Então, a visão bem escrita, bem comunicada, com entusiasmo, sabe, com clareza, com coerência, ela vai impactar as pessoas. Visão gera paixão. Sim. A gente precisa entender isso. Visão gera paixão. Toda vez que você comunica a visão gera paixão. Então, eu quero me engajar. Precisa. As pessoas olham aquilo e dizem, eu quero fazer parte disso. Exatamente. Então, o líder precisa se tornar alguém que compartilha a visão. Olha só. O líder, ele recebe a visão de maneira individual. Sim. Ele está ali no momento de oração, num sonho, numa profecia. Ele recebe uma visão de maneira individual. Ele tem um entendimento, a mente dele se abre, cria-se uma visão. Mas ele precisa entender que o único momento em que a visão é individual é o momento que ele recebe. Ele tem a primazia da visão quando recebe. Sim. Mas a partir dali, a visão é de uma comunidade. A visão precisa ser de uma comunidade. É verdade. Isso está muito exemplificado em Atos 16. Sim. Quando Paulo tem aquela visão de noite do varão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda. Lembra disso? Nossa, tremendo. Quando Lucas vai descrever o episódio ali de Atos 16, é muito legal a gente observar. O momento da visão está no singular. Sim. A partir da visão,
todos os movimentos estão no plural. Concluímos, Atravessamos navegamos, atravessamos, ou seja, todo o movimento Todos compraram a partir da a visão. visão, ela é coletiva. Porque Paulo só foi o recebeu a visão, Recebeu a visão. né? E aí, quando você compartilha uma visão, você vai ter uma série de vantagens. Então, primeiro, você vai ter concordância. A concordância empodera qualquer processo. Sim. Então, compartilhe sua visão, Uhum. porque você vai ter concordância. Sim. Sunfonel. Compartilhe sua visão, porque você vai ter complemento. A partir dali, alguém que tem um dom Um outro complementar insight, alguma coisa. vai complementar a sua visão. Muito bom, muito bom. Compartilhe sua visão, porque você vai ter cobertura dos pontos cegos, Uhum. Coisas que você não enxerga. perspectiva diferente. Uhum. E aí você vai criar uma outra coisa a partir do momento que você compartilha a visão. Você cria uma rede de segurança. Porque não é só você que está zelando Porque por no aquilo. momento em que você começa, de alguma maneira, a querer se afastar da visão, em algumas circunstâncias você vai se afastar da visão. A própria pessoa A que própria- recebeu. Exatamente. Líderes absolutos, ao olhar para a história, não começaram com uma visão distorcida, mas terminaram com a visão distorcida porque pararam de ouvir pessoas que também tinham tido a experiência da visão na fonte. Olha. Que incrível talvez isso. não foi a primazia da visão, mas eles estavam na segunda linha, no segundo, né, no primeiro escalão de quem Sim. recebe a visão. E aí, olha só, quando você começa a querer se afastar, você tem uma rede de segurança de pessoas que também agora são donos da visão compartilhada com você. Me fez lembrar o apóstolo Paulo exortando Pedro em Gálatas 2. Os dois, claro, compartilhavam da mesma visão de Sim. serem apóstolos de Jesus. E Paulo foi lá e resistiu-lhe na face, trazendo Pedro de volta, né? Nós vamos viver adversários da visão. Tem 3 adversários da visão que a gente, de maneira, né, mais generalizada, a gente tem os ataques emocionais. Uhum, A gente está sujeito como líder uhum. a estar emocionalmente cansado, fadigado, desgastado. E naquele dia que eu estou fraco emocionalmente, eu preciso de alguém que compartilhe a visão comigo. E quando eu quero me afastar dela por causa da minha debilidade emocional, alguém vai dizer, opa, Não, Bispão, não é foi desse- assim que a gente viu. É, Aí já não foi assim que o senhor viu, não Sim, foi que a assim que gente a viu. gente viu. é verdade. Então a gente tem as nossas debilidades emocionais, Sim. a gente tem as lutas espirituais, ataques malignos, Sim. e é nessa hora que é importante você ter gente que comunga da visão, que partilha da Luta visão, com você em oração. porque luta com você, porque Jejua. você está sendo arrastado numa força espiritual maligna contra ti para que você saia da visão. Sim. E você tem aspectos emocionais, aspectos espirituais, você tem aspectos circunstanciais. Uhum. Alguém caiu doente na família, um Acontece. problema financeiro, uma tragédia, uma situação, um desagravo. Você tem uma situação circunstancial. Sim. E isso tudo são forças que querem arrastar você para longe da visão. Uhum. E se a visão está compartilhada, você não é o líder absoluto. É a rede que protege. A rede cria essa proteção. Uhum. Aí, meu irmão, Incrível. aí o fator igreja faz toda a diferença. Compartilhar a autoridade, sabe, no seu o pontífice É verdade. faz muita diferença. É verdade. Incrível isso. Nós pensávamos a respeito de José, que Uhum. passou a viver o sonho dos outros. Uhum. Por compartilhar o sonho, por exemplo, de Faraó, se tornou quem se tornou. Há uma resistência em algumas pessoas entenderem que porque eu não recebi inicialmente a visão não é minha. Uhum. Mas às vezes a visão é tão minha ou até mais minha do que aquele mesmo que recebeu ela. São papéis diferentes, né? Sim. A gente precisa também pensar isso hoje. Por exemplo, talvez alguém está assistindo a gente aqui agora. Existe o empreendedor e o executivo. Sim. Parecem similares, mas são diferentes. Diferentes. O empreendedor cria uma energia em torno dele. O executivo
organiza essa energia para que haja resultados e as tarefas sejam Ele alcançadas. executa mesmo, né? Exatamente, literalmente isso. Então, muitas vezes você tem um executivo que é um cara massa, um cara top, capaz, formado, mas ele não é empreendedor. Sim. Ele não sabe gerar algo, ele sabe manusear o que existe. Sim. Aí você tem um empreendedor, que é um cara que ele cria do nada, mas ele não sabe manusear, organizar, posicionar. Ou seja, a gente precisa entender que Jesus enviava de 2 em 2. E eram 2 líderes. Sim. Não era um maior do que o outro. 2 em 2. E Barnabé inicialmente era maior do que Saulo, do que Paulo, né? Foi. Então é incrível isso mesmo. A nossa próxima pergunta fala sobre ferramentas. Eu acho que aqui nós já respondemos muitas ferramentas que um líder deve ter, que é compartilhar a sua visão, que é ter uma rede protetiva. O líder precisa ter uma habilidade de comunicação. Uma habilidade de comunicação. Que é muito válida para esse momento. Deve ser um comunicador. Não precisa ser um locutor, um apresentador de TV, sim, mas ele precisa crescer na comunicação, se fazer entendido, né? Quando você eu curto alguns episódios da Segunda Guerra Mundial e eu gosto muito disso, estudar a história, a vida dos generais. Sim. Esses homens comandavam centenas de milhares, alguns até milhões de homens. É incrível. É uma estrutura potente. E diz que alguns generais sempre mantinham perto dele o soldado mais chucro e de menor capacidade cognitiva. Para que ele desenvolvesse a comunicação. Porque é o seguinte, se ele conseguisse fazer aquele soldado entender... Então ele... qualquer um ia entender. A ordem de fato estava clara. Então quando Deus põe do teu lado uma pessoa com essas qualidades... Aí os meninos que me acompanham, eles vão se sentir um tanto... Olha aí, vocês também aqui. Mas olha, quando Deus coloca do nosso lado pessoas com essas qualidades, é porque Ele está treinando a gente na habilidade de se comunicar. Habilidade de comunicar. Ou seja, Jesus, eu consigo tornar a comunicação clara o suficiente. Ou seja, quando ele olhava para aquele soldado do lado dele, você entendeu? E o cara tinha conseguido entender é porque a ordem estava de fato clara. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E é como diz 1 Coríntios 14, se a trombeta emitir um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Incrível. Então, tá aí boas ferramentas para ser um bom líder. Tomara que os nossos ouvintes aí, a galera que está ouvindo esse podcast, possa fazer uso dessas ferramentas, né? Temos mais uma aqui, ó. Como exercer uma liderança fértil? Acho que a gente já falou muita coisa aqui que leva a ser uma liderança fértil. E a pergunta talvez ficaria mais bem colocada se a gente pensasse que um líder, ele não deve só dar instruções ou comandos de direção, mas também promover outras lideranças dentro da equipe. Eu ia justamente apontar para isso. Legal. Delegar é a melhor maneira de ser efetivo. Liderança efetiva é uma liderança que empodera. Uau. Empodera o outro. Quando você pode ser melhor que 2. Sim. Muito habilidoso, você pode ser melhor que 3 ou 4. Ser melhor que 5. É muita prepotência, hein? Presunção demais. Então, quando você delega, você está ampliando. A princípio, delegar pode representar uma diminuição de resultados. Lembra? O resultado não pode ser a única guia de tudo, mas com o tempo, a abrangência que isso cria. Então, é muito importante que a liderança fértil seja uma liderança que forma líderes. Eu sempre digo, quer viver uma liderança com plenitude, lidere líderes. Se você ficar carregando o bebezinho no colo a vida toda, você vai se desgastar, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Lidere líderes e não tenha medo de liderar e empoderar líderes. E isso pode ser entendido como uma boa gestão do seu tempo como líder. Com certeza. Porque às vezes vamos dizer, o pastor, ele se envolve no aconselhamento pastoral que deve fazer, sim, mas coisas que ele poderia delegar para os seus pastores. Dar oportunidade a outros. Sabe qual é o nosso medo? Nós temos o medo das divisões, nós temos o medo... O risco de delegar. O risco da divisão, de empoderar e de repente eu crio um potencial divisor dentro da minha igreja. Tem
A gente o risco existe, ninguém está minimizando isso. Sim. Em todos os lugares. A gente sabe disso. Se alguém tiver uma fórmula para resolver isso, patenteia, vende, que vai ficar milionário, porque todo pastor vai querer comprar, mas até hoje eu não vi ninguém que consiga essa fórmula. A questão é o seguinte, o que é pior do que treinar um cara, empoderar um cara e ele ir embora? É ele ficar lá por 5, 10 anos e não evoluir, fazer não crescer nada. E continuar aquele peso morto. Então assim, ó, pior que o cara ir embora depois de treinado é ele ficar sem treino algum. É verdade. Então, ele é um peso maior do que aquele que eventualmente fica por 2 anos bem treinado. Lidere líderes. É melhor para sua própria estrutura. Com certeza. Foi o que Jesus fez. Ele liderou Jesus primeiro transformou eles em líderes para depois transformar eles em salvos. Olha, a gente olhar. É verdade. Jesus primeiro treinou, depois salvou. Jesus começa com o treinamento e termina com a salvação. Oh, glória a Deus. Talvez acho que nós estamos invertendo essa A gente quer salvar primeiro e treinar depois. Incrível. Gente, e nós estamos chegando aqui no final, mas não dá vontade de parar, que nós estamos aqui sendo extremamente fortalecidos e edificados, mas a pergunta bônus não tá aí, né? Mas a pergunta bônus eu queria mesmo que fosse espontânea. Que características fizeram de Jesus o maior líder de todos os tempos e também o maior formador de líderes? Vestiu o avental. Meu Deus. João capítulo 13, verso de número 3, vai dizer assim: sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que ele voltaria para o Pai. Nesse exato momento, já findando a história de Jesus, ele é um ser humano como homem resolvido. Sim. Sei de onde vim, sei quem sou, sei para onde vou. Vim do Pai, o Pai colocou tudo em minhas mãos e estou voltando para o Pai. Naquele momento o texto diz que Jesus tira de si a capa e veste o avental. Ajoelha aos pés dos seus discípulos e começa a lavá-los. Meu Deus. O que fez de Jesus esse líder foi que enquanto nós estamos buscando o manto da vez, é verdade, a capa da honra, Jesus pega uma toalha, uma bacia e cinge-se de um avental. O que nós precisamos hoje é de mais líderes cingidos de avental. O que serve é o maior. Glória a Deus. A liderança precisa ser pautada e baseada no serviço. Quando Jesus reúne e há uma discussão entre os discípulos, há uma mentalidade. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus para pedir para ele que um filho se sente à direita e outro sente à esquerda, a mente daquela mulher acompanha o raciocínio da sua época. A gente precisa também fazer essa leitura. E o raciocínio da época é uma liderança posicional. Ocupa-se a posição, é-se um líder. E Jesus vai desconstruir: a ninguém chameis pai, a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis senhor. Aí de repente ele desconstrói toda a estrutura de governo. De posição. De posição, e aí você diz assim: ué, e agora quem manda? Aí ele reconstrói. Manda mais quem serve mais. Meu Deus, é incrível. Isso aí. Jesus é excepcional, é maravilhoso. Jesus é lindo, gente. Bispo, meu Deus, como fomos edificados. Bendita a hora que eu te fiz esse convite. Glória a Deus. E olha, muito obrigado. Muito do que você falou é muito relevante para a nossa comunidade de fé. O DNA Cast, ele é um podcast, uma ferramenta de pastoreio da nossa própria comunidade. Espero que possa edificar cada um de vocês que está assistindo, vocês possam ser tremendamente fortalecidos, e todos os que acompanharem também, por tabela. Esse podcast foi feito com muito carinho para que vocês fossem realmente edificados e se posicionassem como líderes férteis para a glória de Deus. Como foi dito no começo, o líder é uma resposta de Deus para a nossa sociedade, para o nosso tempo.
não é? Maravilha, querido. Olha, Bom nós demais. vamos ter agora uma ministração maravilhosa ali na nossa celebração com o Bispo Júlio Vertulo. Ele vai pregar uma palavra poderosa. Eu não sei o que ele vai pregar, mas eu quero dizer para você que gostaria de acompanhar essa mensagem. Procura no canal da igreja aí no YouTube, Igreja DNA, Bispo Júlio Vertulo. Na data de hoje, dia 19 de abril, 19 de abril de 2023, você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra gloriosa que Deus vai falar hoje nessa noite, tá bom? Bispo, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. E que não nos falte oportunidades de ouvir Aqui para servir. essa voz preciosa que nos comunica tanta graça de Deus. Amém. A Glória graça se extravasou dos seus lábios. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Em nome de Valeu. Jesus.